Olá, gente. Meu nome é José Costa Júnior, eu sou professor de Filosofia e Ciências Sociais no Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Ponte Nova. Sou responsável pelo curso de Formação Inicial e Continuada, Quem é Gente? Contexto e processo de desumanização. Conforme vocês viram na plataforma, né, esse curso ele vai atuar em 3 frentes. Ele atua com base nas leituras da apostila, no acompanhamento da própria plataforma e no acompanhamento aqui das videoaulas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? Uma satisfação estar com vocês nesse momento. A nossa expectativa é que o curso contribua para a formação dos profissionais da área de educação, da área de ciências sociais, da área de ciências humanas de uma maneira mais ampla, e que tenha, né, um estímulo reflexivo para todos que vierem acompanhar as nossas atividades. Muito bem-vindos, bem-vindas, é sempre uma satisfação. Os nossos contatos estão disponíveis na plataforma, a gente fica sempre à disposição para manutenção de diálogo, esclarecimento de dúvidas, né, para que a gente possa tratar do tema aqui do nosso curso de uma maneira bem próxima e, né, para ficar dentro das nossas expectativas, humanizada. Pois bem, meu nome é José Costa, né? Eu sou professor na Rede Federal há 10 anos, tenho graduação em Filosofia, mestrado em Filosofia, doutorado em Filosofia, tenho alguns trabalhos de pesquisa vinculados à área, né, no contexto do processo de desumanização, tenho trabalhado com alguns temas contemporâneos, né, relativo às tensões políticas e sociais do nosso tempo. Em algum outro momento das aulas, a gente pode compartilhar algum desses tópicos, né, e vocês também podem ter acesso aí nas redes, né, a nossa produção sobre esse tema. Então, a ideia, a motivação para esse curso, né, vem de um tempo em que alguém vai descrever como um tempo de raiva, né? Nós vivemos um tempo que paradoxalmente, a gente vai tratar muito desse paradoxo, ao mesmo tempo em que temos uma grande quantidade de avanços, tecnologias, sofisticações do ponto de vista social e produtivo, certas tensões e brutalidades, né, retomam ou nunca saíram do nosso convívio. Então, repensar, né, o que a gente está chamando aqui de desumanização, ou a negação da humanidade do outro, ou a sua limitação, né, faz bastante sentido num tempo como o nosso. Um tempo de polarizações, de tensões, onde a brutalidade política volta a ser uma opção vigente, né, e nos faz pensar. Talvez seja o grande ponto do nosso curso, né? Bem provavelmente, quem viveu no Brasil nos últimos 10 anos sabe dos desafios envolvidos, né? Não foi fácil, independente da posição política que eu tenho, né? Então, a ideia aqui nesse curso é estimular reflexões, né? Pautar alguns argumentos, né? Sem necessariamente oferecer uma última palavra, uma palavra final e decisiva sobre os aspectos que a gente vem a elaborar, mas pensar juntos, compartilhar momentos, histórias, circunstâncias, né? Vocês vão ver que no e-book a gente trabalha com muitas histórias, né? Muitos acontecimentos históricos para que nos ajudam a pensar, né? Para estimular a vida reflexiva. Okay? Então, esse é o nosso ponto. A gente começa a nossa aula 1 hoje, né? Nesse primeiro momento, né, que vocês estão acompanhando aí. Eu vou fazer a projeção aqui para facilitar. Essa projeção vai nos ajudar a acompanhar aqui o material. Então, tá aqui. Acredito que vocês já estejam vendo, né? Então, quando a gente pensa, né, quem é gente, né, contextos e processos de desumanização, quando a gente pensa, é uma pergunta bem próxima do senso comum, né, quem é gente? Bom, parece que todas as pessoas, né, todo mundo que é humano é gente, né, assim, uma pergunta, eu venho do interior do Brasil, né, sou do interior de São Paulo, há muito tempo, moro no interior de Minas, gente é todo mundo, né, todos nós somos gente. Mas, ao longo da história, a gente observa, né, que nem todo mundo, e nem todas as circunstâncias, teve seu status humano plenamente reconhecido. Né? Ser gente é ser digno de direitos, de vontades, de ter seus desejos reconhecidos, de ter suas necessidades atendidas. E ao longo da história, nem todo mundo teve tudo isso garantido. Inclusive a ponto,
de encontrarmos na nossa história, né? Como o poeta diz, né? História é o pesadelo do qual eu tento acordar. Encontrar momentos de negação completa da humanidade do outro, processo de subjugação, dominação, extermínio, né? Inclusive eliminação, no que a gente vai chamar aqui de paradoxal século XX. Então, nesse primeiro momento, né, quando a gente pensa quem é gente, né, talvez a principal referência bibliográfica no nosso curso seja esse livro, né, do filósofo norte-americano David Livingstone Smith, né, Less Than Human, né, a tradução disso seria algo mais ou menos como menos que humano, porque dominamos, escravizamos e exterminamos outros. Né? Então, nessa primeira aula, partindo da leitura desse livro, a gente vai tentar entender o que é desumanização, né? Vai perguntar, e quando a gente considera o outro como gente, como humano, é diferente? Né? Como diz do poeta, né? Uma música muito bonita, que termina assim, né? Com gente é diferente. E a gente vai pensar, quando o impensável acontece, parece que existem coisas que são impensáveis, né, para seres humanos, mas de vez em quando acontece. E a gente vai tratar de alguns exemplos aqui nesse primeiro momento. Então, vamos lá. O que é desumanização? Né? Nessa imagem vocês podem ver um trem, né, um vagão, alguns vagões de trens na Segunda Guerra Mundial que faziam o transporte de pessoas que tinham sua humanidade desconsiderada. Né? Uma das principais atividades da política brutal dos nazistas, né, durante o seu domínio na Alemanha e na Europa, era a busca pela eliminação completa dos judeus europeus. Então, reparem, é uma busca de eliminação, né? Elimina-se aquilo que não é humano. Então, esse é um exemplo claro de desumanização, uma negação de humanidade ou inferiorização. No caso, o critério era racial e religioso, mas podem haver vários critérios para negação ou diminuição da humanidade do outro. O primeiro critério pode ser raça, né? Critérios raciais, critérios fenotípicos, né? Critérios ligados a gênero. Né? Quando a gente pensa na condição da mulher ao longo da história, a gente encontra vários momentos de negação de sua humanidade, né? Uma negação da atribuição de direitos, dignidade, cidadania, que impacta na própria consideração de humanidade dessas pessoas. Né? Critérios referentes à origem, né? A xenofobia, né? O problema, o medo daquele que vem de fora, está muito ligada a esse critério, né, de negação de humanidade pautada na origem, nas práticas sociais, né, os preconceitos que nós temos com certas práticas, práticas sociais, práticas de gênero, né, a gente pode pensar aqui até na homofobia, que não deixa de ser uma negação da humanidade do outro com base em práticas de gênero. Um ponto interessante para entender da desumanização é que quando nós lemos a história, a gente tende a pensar que desumanizar é coisa de monstros, né? Coisa de muito perigosa. Mas, conforme a definição do Livingstone Smith, e a gente vai trabalhando no texto da plataforma, é justamente o contrário, né? A desumanização é um fenômeno humano, né? É um processo, envolve contextos e processos muito próximos da experiência humana cotidiana, né? Uma filósofa muito conhecida chamada Hannah Arendt, né, vai se aproximar desse debate ao dizer que existe uma banalidade do mal, né? As circunstâncias corriqueiras e das quais a gente não tem muito controle e reflexão detida que pode nos levar a péssimos atos e péssimas ações. Então, a desumanização é um fenômeno humano, né? Costumo dar o exemplo para os nossos estudantes aqui, né, que nós vivemos num país que tem certas práticas, certos costumes, né, um país de fundo racista, e muitas das nossas práticas mais violentas e desumanizadoras estão vinculadas à nossa própria estrutura histórica, né, o nosso vocabulário, ele é bastante desumanizador, que nos escapa, né, nosso vocabulário com suas conotações raciais, ele nos escapa muitas vezes, né, a gente não tem muito domínio, muito controle sobre ele. Isso mostra, né, a circunstância corriqueira de um elemento, um processo desumanizador, ao qual passa em circunstâncias banais da vida. Então, esse é o primeiro ponto, né? A negação de humanidade ou inferiorização do outro envolve elementos sociais, envolve elementos psicológicos, envolve elementos de distinção sofisticada, né? Pensa o critério de raça, uma distinção sofisticada, mas é um fenômeno humano. Né? Se o livro de história é cheio de processos e contextos de desumanização, é porque é algo que não é impossível para formas de vida como nós.
A gente espera que, com a capacidade de pensar, de criticar, de refletir, isso nos escapa, mas é justamente o contrário, né? Às vezes, essa mesma capacidade possibilita que nós criemos distinções e classificações desumanizadoras, como a gente pode pensar no contexto aí da xenofobia, né? Cria-se meios para dizer que aquilo que é de fora é inferior, subalterno, que merece controle do outro. Então, entendida o que é a desumanização, a gente pode pensar nas tentativas de estabilização de critérios, né? Na imagem aí vocês podem ver o cilindro de Ciro, né? Que na antiguidade é um conjunto de regras e leis que vão tentar estabilizar humanidades, né? Estabilizar a consideração de dignidade, cidadania e respeito por algumas pessoas. Mas, junto com essas tentativas de estabilização, né, a gente pode pensar até no cristianismo, né, na filosofia cristã, na perspectiva de tratar o outro como a si próprio. Isso é uma tentativa de estabilização de humanidade. Né? O outro é um humano como eu. Reparem a tentativa. Mas, ao mesmo tempo que nós temos as tentativas, nós temos as dificuldades de aceitações e as exclusões variadas, né? Porque enquanto um sujeito é digno de humanidade, o outro não é. A gente pode pensar no contexto religioso, onde uma guerra religiosa envolve a eliminação do outro. Isso é uma desconsideração de humanidade. Então, a gente pode perceber um histórico de dominações, brutalidades e violência nos vários âmbitos, né? Um exemplo histórico, o infiel precisa morrer. Então, ao mesmo tempo que, ao longo da história, nós temos uma vasta coleção de tentativas de critérios, né? A própria ideia de direitos humanos é uma tentativa de estabilizar, direitos humanos universais, é uma tentativa de estabilizar, já no século XX, depois de todas as suas tensões, é uma tentativa de promover essa estabilização que, infelizmente, ainda encontra desafios para se implementar. E um desses desafios é que o que a gente chama de impensável, né? Lá no nosso e-book a gente trata de um episódio de um químico chamado Primo Levi, um italiano, Primo Levi, é um italiano que vai compartilhar conosco algumas das suas experiências no campo de concentração nazista, né? Uma experiência brutalizadora e desumanizadora. Então, muitos dos nossos dilemas atuais no mundo contemporâneo, né, ainda envolvem contextos e processos de desumanização. O século XX, né, a gente vai tocar várias vezes nesse assunto, é um século paradoxal, porque é um momento em que esperávamos sofisticação, ciência e tecnologia, e nós temos um século que enfrenta conflitos mundiais com milhões de mortos devido à sua origem e condição. E ainda hoje, né, nós podemos pensar no Brasil, um país historicamente marcado por dominações e brutalidades, com alguns efeitos, né, desse processo violento de desumanização, que no nosso caso é a escravização de seres humanos. Então, mesmo no auge da possibilidade técnica, científica, e crítica, reflexiva, né, nós ainda não conseguimos construir meios, né, para manutenção e reconhecimento da humanidade do outro constantemente. Então, nessas circunstâncias, minha gente, que nós podemos observar o que a gente pode chamar aqui de um gap, né? Um gap entre as nossas possibilidades e o que realmente acontece, né? Num mundo em que as coisas mudam, em que existem tensões relativas às circunstâncias culturais, políticas e econômicas, essa tensão é constante, né? E podendo nos levar a circunstâncias e processos de desumanização. Então, essa foi a nossa primeira aula, né? Eu espero que tenha sido informativo, eu espero que tenha introduzido bem o tema da desumanização, aqui, né, juntamente com a leitura da primeira parte da nossa apostila, a expectativa é que garanta uma compreensão, né, dos conceitos iniciais aqui envolvidos. Eu agradeço pela atenção e nós nos vemos na próxima aula. Um abraço e até.